A vida de quem não sabe pedir ajuda. Sinais de independência que escondem um pedido de socorro. Você já ficou parado, sozinho, no meio de um problema que estava te engolindo por dentro. E mesmo assim sorriu quando alguém perguntou se estava tudo bem? Já sentiu aquele nó na garganta, aquela vontade quase desesperada de dizer, eu não tô dando conta. Mas o que saiu da sua boca foi, tá tudo tranquilo, eu resolvo? Se sim, esse vídeo não é só sobre um comportamento. Ele é sobre quem você se tornou sem perceber. Existe um tipo de pessoa que o mundo admira. Aquela que resolve tudo sozinha, que não reclama, que segura o peso nas costas com uma firmeza quase absurda, como se tivesse nascido para isso. De fora, parece força, parece maturidade, parece alguém que tem tudo sob controle. E o mais cruel é que as pessoas ao redor se acostumam com isso. Param de perguntar, param de oferecer. Porque você ensinou o mundo a acreditar que você não precisa de ninguém, mas a verdade que ninguém vê é o que acontece quando a porta fecha. É aquela noite em que o cansaço não é só do corpo, é da alma. É o celular ao lado da cama, com dezenas de contatos, e ainda assim, a sensação de que não existe uma única pessoa para quem você poderia ligar e ser completamente honesto. Não porque as pessoas não se importam, mas porque você construiu uma muralha tão perfeita ao redor de si, que até quem te ama acredita que ela é real. E aqui está o que quase ninguém entende. Isso que chamam de independência, na maioria das vezes, não é uma escolha. É uma cicatriz. Não é que você decidiu ser forte. É que em algum momento da sua história, pedir ajuda não era seguro. Talvez você tenha pedido e foi ignorado. Talvez tenha se aberto e foi julgado. Talvez tenha aprendido, ainda criança, que precisar dos outros era um risco que você não podia correr. E desde então, sua mente fez um acordo silencioso consigo mesma. Eu me viro, sempre. O que parece autossuficiência é no fundo um mecanismo de proteção, um escudo tão bem construído que até você esqueceu que está carregando ele. E o mais paradoxal é que quanto mais você se mostra forte, mais invisível fica a sua dor. Porque ninguém socorre quem parece não precisar de socorro. Mas a psicologia comportamental revela algo que muda completamente a forma como você enxerga isso. Essa incapacidade de pedir ajuda não é apenas um traço de personalidade. É um padrão profundo, tecido por experiências, crenças e feridas que moldaram a forma como você se relaciona com a vulnerabilidade. E esse padrão tem sinais. 6 sinais que você repete todos os dias sem perceber. E quando você os reconhece, algo dentro de você finalmente começa a fazer sentido. O primeiro sinal é o que eu chamo de o tradutor invisível. Quando alguém te pergunta como você está, você não responde sobre você. Você traduz. Transforma o que sente em algo menor, mais palatável. Se está exausto, diz que está um pouco cansado. Se está destruído por dentro, diz que teve uma semana puxada. Você edita suas emoções antes de entregá-las ao mundo, como se a versão real fosse pesada demais para qualquer pessoa carregar. Seu cérebro aprendeu que mostrar a intensidade real do que você sente afasta as pessoas. Então ele criou um filtro permanente entre o que você vive por dentro e o que mostra por fora. Você não está mentindo. Está protegendo. Protegendo o outro de ter que lidar com a sua dor. E protegendo a si mesmo da possibilidade de se abrir e descobrir que, mais uma vez, ninguém vai estar lá para segurar. O segundo sinal é o resolvedor compulsivo. Quando alguém ao seu redor tem um problema, você não apenas se importa. Você assume, absorve, resolve. Antes mesmo de processar seus próprios sentimentos, já está montando um plano para aliviar a dor do outro. Parece empatia, e em parte é, mas existe uma camada mais profunda. Resolver o problema dos outros é a única forma de conexão emocional que você se permite, porque cuidar do outro não exige vulnerabilidade, exige competência. E competência é o território onde você se sente seguro. A psicologia do apego chama isso de cuidado compulsivo. Você aprendeu que seu valor dependia da sua utilidade. Não era amado por existir. Era amado por fazer.
E isso criou uma equação perigosa. Se eu paro de ser útil, eu paro de ser necessário. Se paro de ser necessário, sou abandonado. O terceiro sinal é a alergia ao cuidado. Preste atenção no que acontece quando alguém tenta cuidar de você. Alguém te oferece ajuda com algo que você claramente está lutando para fazer sozinho. O que você sente? Se a resposta for desconforto, uma urgência quase física de recusar, de retomar o controle, então você está diante de um dos sinais mais reveladores. Receber é, para você, um ato de risco, porque receber implica depender. Depender implica confiar, e confiar implica entregar a alguém o poder de te decepcionar. Seu sistema nervoso associou receber cuidado com perigo. É como se existisse uma sentinela dentro de você que grita toda vez que alguém chega perto demais. Não aceita? Se você se acostumar e tirarem isso de você, vai doer mais do que se nunca tivesse tido. Essa sentinela te salvou um dia, mas agora ela te aprisiona. O quarto sinal é o colapso solitário. Todo mundo tem um limite. Até você. A diferença é que quando você atinge o seu, o mundo não fica sabendo. Você não desmorona na frente dos outros. Desmorona sozinho, no banheiro, no carro, na madrugada. Seus colapsos são silenciosos, quase metódicos. Chora, mas limpa o rosto. Desaba, mas levanta. E no dia seguinte, ninguém percebe. Porque você é bom demais nisso. Mas cada colapso solitário é um grito que não encontrou ouvidos. A neurociência mostra que o isolamento emocional crônico ativa no cérebro as mesmas áreas da dor física. Você está se machucando toda vez que escolhe sofrer sozinho. Não por ser fraco, mas por acreditar que essa é a única opção. O quinto sinal é o teste silencioso. Você diz que não precisa de ninguém, mas existe uma parte sua que está constantemente testando as pessoas ao redor. Você não pede ajuda, mas observa. Quem percebe quando você está mais quieto? Quem insiste depois que você diz que está bem? Quem olha nos seus olhos e não aceita a resposta automática? Você não pede, mas espera. E quando ninguém aparece, a conclusão que seu coração tira não é "as pessoas não perceberam", é "eu não sou importante o suficiente para alguém perceber". E essa conclusão, repetida centenas de vezes, sedimenta uma narrativa quase impossível de questionar. Eu estou sozinho, sempre estive, e sempre vou estar. Mas essa narrativa é uma mentira. Você nunca saberá se as pessoas viriam porque nunca realmente as deixou chegar. O sexto sinal é o orgulho disfarçado de princípio. Você transformou sua dificuldade em filosofia de vida. Eu prefiro me virar sozinho. Eu não gosto de depender de ninguém. Essas frases não são apenas frases. São muros. Declarações que você repete tantas vezes que se tornaram identidade. Mas isso não é quem você é. Isso é o que você construiu para sobreviver. Existe uma diferença enorme entre identidade e estratégia de sobrevivência. E confundir as duas é o que mantém esse ciclo girando. Agora eu preciso que você pare. Pare de analisar. E apenas sinta o que estou prestes a te dizer. Tudo isso que você reconheceu em si mesmo não é defeito, não é fraqueza, e não é motivo de vergonha. O que você fez foi extraordinário. Pegou a dor que recebeu, engoliu, transformou e usou como combustível para seguir em frente. Cuidou dos outros quando ninguém cuidava de você. Segurou o mundo quando o seu próprio desmoronava. Sorriu quando queria gritar. Isso não é independência tóxica. Isso é uma forma brutal e silenciosa de amor. Amor pelos outros que você sempre priorizou. E a mais profunda falta de amor por si mesmo que você nunca aprendeu a exercer. Mas ouve o que eu vou te dizer agora, porque talvez ninguém nunca tenha dito isso para você. Você tem permissão para precisar. Tem permissão para não dar conta. Tem permissão para chorar sem pedir desculpa. Tem permissão para não ser a pessoa mais forte da sala. A verdadeira força não é carregar tudo sozinho. A verdadeira força é olhar para alguém e dizer, com a voz falhando, eu preciso de você. Isso não te diminui. Isso te liberta.
Você passou a vida inteira construindo pontes para os outros atravessarem. Agora é hora de construir uma ponte de volta para você mesmo. E o primeiro passo é pequeno. É só parar de dizer, tô bem, quando não está. Porque no dia em que você fizer isso, vai descobrir algo que a sua dor nunca te deixou enxergar. As pessoas ao seu redor não estavam ausentes. Elas estavam esperando você deixá-las entrar. E talvez essa seja a verdadeira coragem que você esteve procurando a vida inteira. Não a coragem de aguentar sozinho, mas a coragem de não precisar mais aguentar.